Boa noite, igreja. Graça e paz. Estamos numa série de mensagens, né? No culto de oração. Nosso culto de quarta-feira é culto de oração, né? E nós trabalhamos algumas temáticas. E é a temática que a gente está trabalhando hoje e nesse mês, né? Homens que fazem a diferença. É uma responsabilidade trazer a palavra para a igreja, né? E também para os homens da igreja, porque a palavra ela é firme com os homens da igreja. Ela é bem firme com os homens da igreja, né? Nós temos nos dias de hoje, né, as pregações quando vão para mulheres e homens, quando a gente vai falar para a mulher, aí a mulher fala sobre submissão, né? E revela muito sobre a submissão da mulher e tem gente que não gosta muito de falar sobre submissão, mas a gente esquece que a palavra mais dura é quando fala para o homem, né? E aí nós queremos refletir sobre os mandamentos que o Senhor nos dá na palavra de Deus acerca do homem. E tem um subtítulo, essa pregação que nós vamos trabalhar. O homem de Deus não é autoritário, mas tem autoridade. Então, nós vamos tentar extrair da palavra aqui, né, alguns versículos bíblicos que fala sobre isso, que menciona sobre a autoridade e menciona sobre o autoritarismo ou o exercício errado da autoridade. E nós vamos usar como texto base Efésios capítulo 5, versículo 25 a 33. Eu queria chamar a igreja para a gente ler esse texto, tá bom? Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. A Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Aqui nós temos várias mensagens para o homem, né? Várias mensagens que o Senhor dá como mandamento para o homem. E dentre essas mensagens que a gente vai refletir aqui, o amor ele circunda toda essa mensagem. Ele repete várias vezes: ame, ame, amai, ame, ame, né? Ele insiste nessa palavra. Por quê? Eu vejo que o exercício do amor que ele quer ensinar é o amor de Cristo. Se eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, então eu tenho que exercer o amor de Cristo. Então nós temos um parâmetro aqui, né? E o subtítulo que foi passado, irmãos, era que o homem, nós vamos, mulheres, deem licença, né? Nós vamos trabalhar aqui muitos versículos para o homem, mas é lógico que as lições servem para o cristão, né? Mas tem muita coisa voltada aqui para o homem, né? O homem, ele não pode ser autoritário, mas ele tem que ter autoridade. E são duas palavras muito semelhantes, autoridade e autoritário. Eu cheguei aqui,
pastor João de Deus me chamou de autoridade. Eu espero que esteja se referindo à autoridade de liderança e não de autoridade de autoritário, né? Porque os sentidos são totalmente diferentes. A palavra é parecida, mas o sentido é diferente. E essa autoridade, meus irmãos, ela é reconhecida na pessoa. E o autoritarismo, ele também é reconhecido nas pessoas. A autoridade é reconhecida e o autoritarismo é reconhecido. Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele fala do Sermão do Monte. É um dos principais sermãos, o sermão de Jesus. E ao final do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 29, eu gostaria que o Fabrício colocasse aí. No final do discurso dele, dizia que ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, as pessoas escutavam Jesus, viam o comportamento de Jesus e enxergavam a autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. Um homem desse sabe o que está falando, né? Tem segurança no que está falando, né? Ao contrário, os fariseus, os mestres da lei da época, eles tinham um título que lhes dava certa autoridade, porém eles usavam este título como uma forma de subjugar. Em vez de ensinar, em vez de servir, eles subjugavam. E Jesus ele denuncia isso em Mateus capítulo 23, versículo 1. Tem muitos ais para os fariseus no capítulo 23 de Mateus, tá? Mas eu quero falar só do início do texto, versículo 1 até o 12, nós vamos ler. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. O maior será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será, meu irmão, obrigado, exaltado. Verso 27, irmãos, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O autoritarismo, ele revela isso. Ele revela uma força que dentro é fraqueza. Eu não tenho como fazer com que uma pessoa faça o que eu digo. Aí eu uso o autoritarismo, eu uso a força. Então eu sou fraco.
porque eu não consigo fazer senão pela força. É assim que os fariseus conduziam o povo naquela época, colocavam fardos pesados para as pessoas poderem seguir, nem eles mesmos seguiam. Mostravam para as pessoas muita pompa, muito poder, muita autoridade, mas por dentro não tinham nada, eram vazios. Eu posso exemplificar, irmãos, um homem, pelo menos da Bíblia, que viveu os dois, o autoritarismo e a autoridade. Apóstolo Paulo, né? Vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 3 a 14. É o exemplo de alguém que se considerava muita coisa e depois se considerou pouca coisa, perto do que ele encontrou. Apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Paulo diz assim: porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu, diz Paulo, né, poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, mais ainda. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Olha o apóstolo Paulo fala, né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha o que o Paulo fala. Toda aquela pompa, todo aquele autoritarismo, não significava mais nada quando ele encontrou a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublime do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer, irmãos, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele é o cara, né? Mas ele continua. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele não se considera. Na verdade, Paulo se considera o maior dos pecadores. Tem outras passagens que ele diz, né? Ele considera o maior dos pecadores. Não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa ele faz. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece das coisas que para trás ficam e persegue Jesus. Não interessa o que eu fiz para trás, o que interessa é que eu vou para Cristo. Eu vou para frente. O que era bom, eu considero nada. E o que era ruim mesmo, então a gente não considera também, né? Persegue Cristo. Considerando esses exemplos, irmãos, de autoridade, eu queria compartilhar com a igreja quatro recomendações, né? 4 características de um homem que faz a diferença, de um homem de Deus. Porque se tem um título bom, pastor, e ser chamado é homem de Deus, né?
Vai estar ali indo, lá vai um homem de Deus, né? Lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Isso é um título bom de ter, né? Então, o que que caracteriza, né? Quais são as características de um homem de Deus baseado em Efésios 5, a partir do capítulo 25 que nós lemos, tá bom? O homem de Deus, ele assume, irmãos, uma postura de sacrifício. Primeira característica do homem de Deus. Porque o homem do mundo, ele é forte, ele é o cara, ele é o que ele ostenta. Mas o homem de Deus, ele é servo. O homem de Deus, ele não tem autoridade, ele depende de Deus. E ele depende de Deus, e como homem, ele imita a Deus, no sentido de se sacrificar. Ele se sacrifica. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja, eu me entrego pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha casa. Eu me sacrifico. O homem de Deus se sacrifica. A autoridade bíblica não representa, irmão, superioridade. Quando a gente vai falar de submissão, mulher, o pessoal entende, eu tenho que ficar em segundo plano. Mas a autoridade de Deus não representa superioridade. Porque quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser servir tem que ser servo. Ser servido tem que ser servo. Não representa ter o número 1. Não representa ter o número 2. Não representa a existência de um macho alfa. E o homem do mundo é o macho alfa, né? O macho alfa que eu sei, pastor, é cachorro, né? Tem um macho alfa ali. Aí ele escolhe o dono, aí ele senta no pé do dono, né? Aí escolheu o macho alfa, que é o dono do cachorro. Não. A autoridade, ela não vem de ser superior. Ela vem de uma conduta. Ela vem de um comportamento. A autoridade vem de um comportamento. Tem um livro que fala sobre liderança, o nome é O Monge Executivo, né? E ele fala da liderança que é a liderança servil. A liderança servil é a liderança que tem feito a diferença nas organizações empresariais, né? E ele compara a liderança servil com a liderança de Cristo. E ele compara a liderança servil com a liderança de mãe. Porque você não nega um pedido da sua mãe. Por quê? Porque a mãe faz tudo pela gente, né? Faz, Lucas? A mãe faz tudo por você? Você nega o pedido dela? Diga que não, à frente dela. Autoridade de mãe. Você não nega. Mário Sérgio Cortella, o filósofo, né? Ele vai dizer que o último reduto que você não quer decepcionar é a mãe. Teve um maratonista que foi correr uma maratona. Aí ele percebeu que o cara que estava em primeiro lugar errou o caminho. Aí ele avisou que ele tinha errado o caminho e ele voltou para a pista e ganhou. Aí perguntaram para ele, rapaz, por que você deixou ele ganhar? Aí ele disse, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Ele só errou o caminho. Mas por que você não aproveitou a oportunidade e passou na frente? Ele disse, e qual seria o mérito de fazer essa vitória, de ter essa vitória? E depois ele disse, o que eu ia dizer para minha mãe? Fala na reportagem, o que eu ia dizer para minha mãe, né? Então, a autoridade, ela vem do não querer decepcionar. A autoridade vem de a pessoa faz tanto por mim que eu não consigo não fazer por ela. Então, o homem, a característica do homem de Deus é um homem que se sacrifica. Porque eu faço tudo por Deus porque eu sei que Ele me ama. Eu só amo porque Ele me amou primeiro. Eu confio em entregar a minha vida a Cristo porque Ele sei que Ele cuida de mim. Eu creio que Ele cuida de mim. Ora, se Ele se entregou na cruz, eu não era nem nascido. Mas Ele se entregou por mim e orou por mim no Getsêmani. Não vale a pena se entregar para um homem desse? A liderança de Cristo é sacrificial.
Os discípulos de Jesus chegaram a discutir sobre quem era o maior deles. Jesus os repreendeu. Na verdade, a mãe de Tiago e João chegou no pé do ouvido de Jesus e disse assim: Mestre, lá na glória, lá no céu, arruma um cantinho aqui para os meus filhos. Arruma um cantinho aqui para os meus filhos. Só na beira aqui, ó, do ladinho, um do lado, outro do outro. Aí os outros discípulos ficaram revoltados, né? Os outros 10, porque, olha, como é que pode fazer o pedido da mãe, ou a mãe exercendo liderança, né? Vou botar os filhos do lado de Jesus, né? Vamos lá para Mateus capítulo 20, versículo 25. Nesse contexto, Jesus fala: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Não é. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eita. Logo, para ter autoridade, irmãos, o homem de Deus, ele se sacrifica. O marido recebe a pancada primeiro. Quando eu era pequeno, o meu pai, no jantar, ele ficava na mesa, a mesa principal, né? A beira da mesa, a ponta da mesa. E aí tinha o pedaço do frango que ia para o meu pai, e depois a gente ia comer. Isso é respeito, né? Eu não estou criticando, não, né? Aí veio os filhos. Aí os filhos, a gente faz o quê? Pega o frango e faz o quê com o filho? Dá logo o pedaço para ele, né? O melhor pedaço, né? Nunca, a nossa geração, ela não pegou o melhor pedaço do frango, não, pastor. Ou era do pai e agora é do filho que a gente dá, né? Mas esse comportamento, irmãos, apesar de parecer simples, um exemplo simples, ele representa o sacrifício do homem com relação à família. Se tem alguém que vai passar necessidade, é o homem que vai primeiro. Então, se alguém está passando fome, está aqui, dê a minha comida para ele. Se está com frio, dê meu casaco. Ainda está com frio, tira a blusa e dá. A pancada é primeiro nele. Deu um barulho do lado de fora de casa. Quem é que vai? Apontando, pastor. É para ser o homem, tá? A barata voou. Aí não tem um corajoso, né? O sapo apareceu. A barata voou. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É o homem que vai ter a iniciativa, porque o homem tem uma conduta sacrificial. E é de regra, né? Então, irmãos, ele é o que tem que estar à frente. Jesus é o nosso exemplo de autoridade. Ele, quem se entregou olhando para o outro. Ele diz: a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou, de mim mesmo a dou. E deu por mim e por você. Autoridade sacrificial. Assim devemos fazer, meus irmãos, com nossa esposa. Faça com a sua esposa. Faça com seus filhos. Treine a sua liderança sacrificial. 2. O homem de Deus assume a responsabilidade pela provisão da casa. Em Gênesis capítulo 3, vamos lá para Gênesis. Eu vou procurar o versículo ainda. Mas está lá, nossa condenação, nossa sentença. Gênesis capítulo 3. Verso 17.
Diz assim a palavra de Deus. O homem, só para contextualizar a igreja, o homem ele tinha plena comunhão com Deus, e aí ele tinha uma ordem para cumprir e ele não cumpriu, que era comer do fruto do conhecimento da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente engana Eva, Eva pega, Adão come, Eva come, e aí eles estão destituídos da graça de Deus, eles estão separados da graça de Deus. E aí vem uma sentença. No capítulo 3, eu vou logo para Adão, né? Versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. Irmãos, trabalho, ele existiu desde a criação do mundo, e ele vai existir depois do final do mundo, né? Ele vai continuar existindo. Quando o Senhor forma o homem, ele o coloca num jardim, para que ele pudesse contar os animais, né? Dar nome para os animais, dar nome para os bichos, e colher do fruto do Éden. Então o homem trabalhava antes do pecado original. Só que o trabalho não era um fardo, nem um suor, nem dava trabalho, nem dava dor. Era muito bom você chegar e ter um cajueiro com caju já maduro, você pegava o caju e comia. Você pegava a laranja, já estava no ponto. Não tinha erva daninha, não tinha defensivos agrícolas, né? Eu chamo agora agrotóxico defensivo agrícola, né? Não tinha. Não tinha mato. Aí vem o pecado e vem essa sentença para o homem. Para a mulher o que é? Dores no parto. O papel da mulher é o quê? Ser mãe, gerar filhos. A mulher e o homem têm papéis definidos na Bíblia. E dentre o principal papel da mulher, o Senhor sentencia dores de parto. E dentre o principal papel do homem, ele sentencia suor do rosto para poder comer, trabalho para poder comer. Então, o homem, ele tem esse papel, né, de provedor da casa. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12. Vamos lá? Estamos chegando ao final. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Essa mensagem, irmãos, eu estou trazendo para todos, né? Mas ela se aplica muito ao homem, porque nós vemos homens nas famílias, né? Ficando opacos, né? Ficando, como é que chama? Aqui no Piauí tem um nome, manso, né? Ele é muito manso, esse menino é muito manso, né? Manso. Existem homens fugindo do trabalho, ficam pulando de emprego em emprego, não têm a responsabilidade dentro de casa, com a família. O fardo fica pesado para a esposa. Hoje todo mundo trabalha, homem e mulher trabalham, né? Mas o fardo principal fica para a esposa. E o que a gente precisa ter consciência não é de que a esposa não pode prover financeiramente a casa ou ganhar mais que o marido, não é isso não. É que a responsabilidade é sua. Se Deus te deu a mulher
para você cuidar, como cuidar o próprio corpo, ela te deu a responsabilidade de cuidar e prover a casa. E aí, meus irmãos, isso é uma característica do homem de Deus. Não se trata de que a esposa não trabalhe, não se trata de ela ter uma renda maior, não se trata de só ela trabalhar, mas que você tenha a consciência de que a responsabilidade é sua. E não se acomodar diante de uma situação, passageira ou não. Terceira característica, o homem de Deus assume o ensino da casa. Efésios 5, 25, 29. Não, desculpe. Efésios 5, 25. 25, 26 e 27. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e por si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que purifica? Palavra. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o que o homem precisa ser, um homem de Deus precisa ser, é referência na sua casa, na palavra de Deus. Não é ser pastor, embora seja bom ser pastor, né? Não é ser teólogo, embora seja bom ser teólogo. Mas ele precisa ser um porto seguro da palavra de Deus. Quando a mulher precisar de uma orientação, ela precisa ver no homem, é recomendado que ela veja no homem uma referência da palavra de Deus. Né? A mulher precisa ver, meu irmão, em você fonte de sabedoria, porto seguro para o caminho de Deus, um guia para aconselhar e uma pessoa que trata dúvidas e inseguranças. Porque tem, sempre tem. E se eu não souber, George, eu também não sei não. Eu pergunto para o pastor. Ou então eu vou para um pastor mais experiente, pastor Manuel. Vou lá para a sala, estou com saudade da sala dos catecúmenos. 92 anos. Vai botar o pastor da Chaga no chinelo se falar de casamento, não é não, pastor? Então, irmãos, nós temos que ter referências. Nós temos que ser referências de ensino dentro de casa. Não significa que o homem seja mais inteligente que a mulher. Não significa que a mulher não possa saber mais da palavra de Deus do que o homem. Significa que a responsabilidade é sua. Só isso. A responsabilidade é sua. Se você não sabe, você tem que buscar saber. Senhor, mas eu não sei, me ajuda. Fala com o pastor, fala com alguém, pede conselho de muito e orienta. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, irmãos, também para tomar a iniciativa de levar a sua casa ao caminho de Deus. O que é isso? A postura de ser líder de ensino é ter a iniciativa de ir ao culto, ter a iniciativa de orar, ter a iniciativa de fazer um devocional, ter a iniciativa de congregar num pequeno grupo, uma leitura bíblica. É ter a iniciativa, irmão. Não é saber de tudo, não, mas buscar. Buscar. Ter a iniciativa de buscar. Eu não sei não, mas eu sei onde é que tem. Né? Vamos procurar aqui, junto. E por último, irmãos, para encerrar, estou chegando no final. A quarta característica do homem de Deus é protetor e ser segurança, né? Ele dá proteção e segurança. Por Efésios capítulo 5, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Eis que, porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Sob proteção, irmãos, o homem, ele deve estimular, tem uma inclinação de sacrifício, como a gente falou. Então, ele protege. Então, proteção vem dessa primeira característica de sacrifício. E a segurança, ela vem de uma mensagem clara da Bíblia, que revela que o homem preza, em primeiro lugar, no relacionamento. O que primeiro a mulher preza num relacionamento? Segurança. Se você for definir, eu posso até fazer a enquete aqui, mas eu não quero estender, né? O que a mulher preza no relacionamento? Que o homem traga segurança para ela. Nas palavras dos dias atuais, ela quer sentir firmeza no homem, né? Quer sentir firmeza, né? E o homem que ele mais preza no relacionamento, que é o final do versículo aqui 33, é que a mulher tenha respeito por ele. E na linguagem atual a gente chama de consideração, né? Ela não considera o que eu faço, não considera. Então a mulher ela quer sentir firmeza no homem, e o homem ele quer se sentir respeitado pela mulher. Ele quer que a mulher considere ele, admire ele. É isso que o homem quer. Então, meus irmãos, segurança é uma coisa que tem que ser característico do homem de Deus. 1 Coríntios 7, aí vai para o homem e para a mulher agora, tá? Para encerrar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 a 35. Como é que eu passo segurança? Paulo vai dizer o seguinte: eu bem quisera, pastor Ricardo, diz o apóstolo Paulo, bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Paulo diz que ele quisera que todo mundo se dedicasse só a Deus, né? Não fosse casar, não. Porque ele queria... Tem uma parte de 1 Coríntios 7 que ele diz assim: eu gostaria de poupá-los de preocupação, né? Casamento é problema, né? Não no sentido literal, né? Mas tem problema. Mas, verso 33, o que é casado cuida das coisas deste mundo e em como agradar a sua mulher. Há diferença entre mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas deste mundo e em como agradar o seu marido. Então, o homem, se eu sei que a minha esposa preza por segurança, e eu tenho que me ocupar com as coisas deste mundo, pastor, eu vou dar segurança para ela e me preocupar em passar segurança para ela. E se o meu marido preza a respeito, eu me preocupo com as coisas do Senhor, mas eu me preocupo também em como agradar o meu marido. E se ele gosta de respeito, se ele se sente amado por isso, eu vou dar isso para ele. Por fim, toda esta lição não é passada como um peso de super-herói, né? Porque aí eu falo, o homem tem que ser sacrificial, o homem tem que sofrer primeiro, o homem tem que ser protetor, o homem tem que ser o líder da casa, é um super-herói, né? Não é. A recomendação aqui não é essa, né? O homem de Deus, ele chora, o homem de Deus, ele passa por problemas, o homem de Deus tem fraquezas. O homem de Deus, ele pede amparo da família, ele precisa do ombro da esposa para chorar. E se empenha, mas porém, né, ele se empenha em cumprir o seu papel. Ele se esforça todo dia para cumprir seu papel. Sobre chorar, Jesus, ele chorou no Getsêmani. Sobre não sentir que cuidava de tudo, né? Não ser o homem forte, né? Deus Todo-Poderoso, ele disse que estava pesado.
Ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Fraqueza, né? Aí quando ele precisou, sabe o que foi que ele fez, pastor? Ele chamou os apóstolos, né? Os discípulos dele. Venham aqui orar comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí os apóstolos, os discípulos foram orar com ele e dormiram. E dormiram. Aí ele pediu ajuda. Tudo isso é lição para a gente, irmão. Mas uma coisa também ele fez. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então, apesar de ele ter doído, ter sofrido, não querer, ele se empenhou em fazer e cumpriu. Glória a Deus por isso, né? Porque ele cumpriu. Amém? Se hoje você quer assumir ser um homem, ou uma mulher, tem muitas mulheres aqui, de Deus, peça ao Senhor, nós vamos orar, né? Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, te damos graça, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estar na tua casa, meditando na tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas lições, pelos teus ensinamentos, por esse culto de oração, pelas orações que foram feitas aqui, Senhor. Cada agradecimento e cada pedido, Senhor, atende, se for da tua vontade, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor, acreditando que o Senhor cuida de nós. Então cuida, Deus. Cuida de cada pedido, cuida da nossa vida, cuida da nossa família, Senhor. Que a gente possa ser representante teu, Senhor, na nossa família. Que a gente possa levar a nossa família aos teus caminhos, Senhor, que são retos. Que nós possamos educar nossos filhos, Senhor, segundo a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revela a tua palavra e nos ensina. Muitas vezes não queremos seguir, Senhor, mas é a tua palavra e sabemos o que é certo. Te pedimos, Senhor, que nos revele cada vez mais quando nós estivermos errados. Te pedimos, Senhor, comunhão contigo. E se tem aqui, Deus, alguém que quer fazer um relacionamento contigo hoje, Senhor, que o Senhor o receba. Toca nessa vida, toca nesse coração, Deus. Enche, Senhor, com o teu amor. Transborda, Senhor, com teu amor, de tal maneira que perceba, Senhor, que essa pessoa perceba que é o Senhor que está tocando nela. Deus, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, cuida de nós e nos exorta. Nos dá um encerramento de culto abençoado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.